Bom, então eu vou te ensinar como é que faz o exercício de mol agora. Tá? Então vamos fazer um exercício de mol. Como é que eu vou fazer para começar um exercício de mol? Então, primeiro passo. Vou ler o exercício para descobrir de que composto químico esse cara está falando. Né? Então o exercício tem que estar falando de algum composto químico. Ele pode estar perguntando assim, ó, qual o número de moléculas de água existentes em um copo? De quem que ele está falando? Da água, beleza? Segundo passo, agora que eu já sei que ele está falando da água, vou calcular a sua massa molar. Aí eu vou lá, faço a continha da massa molar da água, a gente já fez, a gente já sabe até de cor que é 18 gramas por mol, beleza? Qual seria o terceiro passo agora? Colocar num formulão. Então, agora que você já calculou a massa molar, eu vou vir nesse quadradinho vazio aqui, que vai ser o nosso formulão, que vai ser o nosso jeitão de fazer todos os exercícios, e vou escrever aqui a massa molar. No caso da água, 18. Aí eu vim aqui no quadradinho e coloco 18. Tudo bem? E aqui sempre vai ser 1 mol, e aqui sempre vai ser 6 vezes 10 vezes 3. Tá? Então, essa primeira linha, isso aqui vai ser uma regra de 3. Essa primeira linha nunca vai mudar, sempre vai ser quadradinho, 1 mol, 6 vezes 10 vezes 23. Tá? Seguindo esse exemplo que eu dei, qual que era o exemplo mesmo, professor? Qual o número de moléculas de água que tem num copo com 180 gramas de água? Então, como ele está falando de água, enfiei 18 aqui. Ó. Vou fazer aqui para vocês. Se fosse esse o exemplo, então o primeiro passo seria calcular a massa molar da água. Como eu já tinha calculado, vou colocar aqui direto, tá? 18 gramas. 18 gramas. Aí a primeira linha minha ficou pronta, ó. Então, tudo isso daqui que está aqui, ó, só serve para preencher essa linha. Bom, e agora? Então, agora eu preciso saber qual a pergunta que o exercício fez para eu poder colocar o x no lugar certo. Quais podem ser as perguntas? A pergunta pode ser qual a massa, e aí o x vai embaixo do 18, da massa molar. A pergunta pode ser quantos mols, aí o x vai embaixo da palavrinha mol. Ou a pergunta pode ser ou quantos átomos, ou quantas moléculas, aí o x vai embaixo do 6 vezes 10 vezes 23, tá? Vamos voltar para o nosso exemplo? Qual seria? A pergunta é, qual o número de moléculas de água em um copo com 180 gramas? Então, ele está perguntando o quê? O número de moléculas. Então, neste nosso exemplo, onde é que iria o x? Embaixo do 6 vezes 10 vezes 23, ó. Beleza? Bom, e agora tem que ter um dado numérico exercício. Nesse nosso exemplo, qual seria? Vamos de novo. Qual o número de moléculas de água presentes num copo com 180 gramas? Opa, 180 gramas. Grama embaixo de grama, ó. Então, nesse exemplo que eu dei, ficaria assim. Sempre vai ficar alguém sem nada embaixo. Neste nosso exemplo, quem ficou sem nada embaixo foi o mol, ó. Então, quem fica sem nada embaixo, você corta. E se você cortar esse cara aqui, sabe o que vai ter acontecido sem querer? Você vai ter caído numa regrinha de 3, ó. Pode ver, ó. Regrinha de 3. E como é que resolve a regrinha de 3? Pessoal, só multiplicar em cruz. Se eu fosse multiplicar em cruz, como é que ficaria? 180x. Tudo bem, pessoas? Vou fazer aqui no cantinho, ó. Ó, vou fazer aqui no cantinho, ó. Ficaria 180x é igual a... Ó, desculpe, 18x, né? 18x, desculpa. 18x é igual a 180 vezes 6 vezes 10 vezes 23. Tudo bem, pessoas? Ó, 18x é igual a 180 vezes 10 vezes 23. Beleza? Bom, acompanhe comigo aqui. Se 18x é igual a 180 vezes 6 vezes 10 a 23, quanto vai valer o x? É só passar o 18 dividindo, né? Então, x vai ser 180 vezes 6 vezes 10 a 23 dividido por 18. Independente de você conseguir ou não fazer essa conta, essa de fato é a resposta, né? Se fosse uma prova discursiva, se você chegasse até aqui, o cara já ia te considerar praticamente o exercício todo certo, né, pessoas? Porque agora envolve matemática, não envolve química. A parte química você fez inteira. Mas eu vou dar a resposta para você, ó. Presta atenção aqui, ó. Dá para simplificar aqui em cima e embaixo por 18, ó. Cortar o 18 de cima com o 18 de baixo, sobra 10. 10 vezes 6 dá 60. Então, a resposta seria 60 vezes 10 a 23. Se fosse um teste, não teria essa resposta. Eu jogaria esse zero aqui para trás, ó. E aí, atrás desses 6, não teriam só 23 10, teriam 24.
Beleza, pessoal? Deu para entender a sequência da resolução de exercícios de mol? Então, se você seguir esses passos, você vai conseguir fazer aí 90% dos exercícios. Tem uma parte de exercícios que tem um raciocínio, que você vai ter que pensar para fazer a resolução. Mas a maior parte dá para resolver por esse método, tá? Então, treina aí em casa, né? Você vai ver que é possível fazer. E boa sorte aí nos exercícios. Mais tarde a gente volta numa outra aula. Belezinha?